Mesmo quando não é como eu quero, não quero mais fazer do meu jeito, pois do meu jeito nunca dá certo. Jesus, quando tu faz é perfeito. Mesmo quando não é como eu quero, vai ser sempre perfeito. Quando tu fizeres, será sempre assim. Vai ser tudo bem. Os cachorrinhos estão dando oi pra vocês antes de mim, gente. Vocês estão vendo? Tu fizeres, será sempre assim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Mais um encontro com o amado da nossa alma. E hoje, pela graça do Senhor, Jesus, aquele dia eu disse para ti, iremos permitir que o transbordo do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, mas olha de uma maneira muito grandiosa. da forma que Boa noite, Cacá. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a sua presença. nunca dá certo, pois eu só sei agir Boa conforme noite, pessoal, para todo mundo que está entrando. mas hoje eu desisto. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Eu te entrego as rédeas do meu coração, Essa música também vem falando muito no meu coração. do meu jeito. Eu vi que teve gente aqui que falou nos comentários. Nunca dá certo. Jesus, quando tu faz é perfeito. Mesmo quando não é como eu quero, não quero mais fazer do meu jeito, pois do meu jeito nunca dá certo. Jesus, quando tu faz é perfeito. Mesmo quando não é, Tudo aquilo que o Senhor faz é vai perfeito. ser sempre perfeito. Sempre. Quando tu fizeres, será sempre assim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Fizeres, será sempre assim. Tudo perfeito. E para viver a vontade do Senhor, é preciso buscar. É a busca que nos faz viver a vontade do Senhor. Vocês estão perguntando qual que é o nome desse louvor. É esse mesmo, ó. O Geraldo respondeu aqui nos comentários. É do GC Aguiar, Não Quero do Meu Jeito. Essa música é nova dele. Muito linda, né? Eu conheci essa semana. Essa semana ou semana passada? Muito linda, né? Ele é abençoado. Deixa eu colocar uma música aqui de fundo pra gente. Pessoal, me contem aqui nos comentários quem tá sempre aqui no nosso encontro com Jesus. Quem tá aqui pela primeira vez, me contem aqui. Oi, Ju! A Elo tá dizendo que ela tá sempre aqui. A minha mãe tá sempre aqui com a minha avó. Seja bem-vindo, Geraldo. Leandro tá dizendo que tá sempre aqui. O Dan tá dizendo que é o segundo dele. Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Esse é o nosso encontro com Jesus. O encontro com o nosso amado. Um momento onde nós temos todas as semanas para entregar e consagrar a nossa semana a Deus. Ó, o Gil tá aqui, eu te sigo há um tempão, você é maravilhoso, cheio da unção do Senhor, muito feliz que você tá aqui. Glórias a Jesus pela sua vida. Já fui tocada muitas vezes pela sua vida e sei que muitas outras pessoas também são. Glórias ao Senhor Jesus. Pois todas as vezes que nós permitimos ser instrumentos do Espírito Santo, assim nos tornamos. Quando nós permitimos que o Espírito Santo flua através das nossas vidas, a nossa vida passa a manifestar a glória de Deus. E é esse o anseio que nós devemos permitir que cresça dentro da nossa alma. O anseio por transbordar cada dia mais a presença do Senhor Jesus dentro de nós. A palavra nos diz que aquele que procura acha.
Então, vamos hoje procurar nas mãos de Jesus qual que é a unção fresca que Ele tem para derramar sobre nós todos os dias. Todos os dias de nossa vida, algo novo da parte do Senhor esperando por nós. Jesus espera todos os dias, de braços abertos, a nossa busca por Ele. Jesus espera todos os dias poder nos abraçar e ter um encontro profundo e precioso conosco. Amém, Laila. Eu fico muito feliz. Nós temos aqui pessoas que estão participando do propósito de 21 dias que eu escrevi para vocês, que se chama Vença os Seus Fracassos. Eu estou acompanhando um grupo de pessoas através de um grupo no WhatsApp que a gente abriu na semana passada. E todos os dias à noite eu envio para essas pessoas que estão fazendo o propósito de 21 dias uma palavra a respeito do devocional de cada dia. Então está sendo uma bênção acompanhar essas pessoas. Eu sempre acabo aprendendo ainda mais com vocês. O testemunho de vocês, quando vocês me contam, não é só importante para a vida de vocês que viveram isso. Todas as vezes que eu recebo um testemunho de vocês, o meu coração se enche de alegria, Deus. Alegria e gratidão. Fico muito feliz de verdade. Boa noite a todo mundo que está entrando. Pessoal, esse é o nosso encontro com Jesus. E eu convido você a enviar essa live para alguém que você ama nesse momento. Quem você sentir no coração que precisa de uma palavra, seja um canal de bênçãos na vida daqueles que vocês amam. Amém? Eu convido vocês a orarem comigo. A todos que estão aqui, a depositar a sua fé e o seu coração, agora comigo, aos pés da cruz de Jesus. Nesse momento, se livre de toda condenação. Nesse momento, se livre de todo peso que está sobre os teus ombros. Se livre de todas as vozes que dizem para você que você não é bom o suficiente, que você não pode chegar até Jesus porque você é impuro demais e pecador demais. O convite agora é para você, que precisa muito de Jesus, que precisa sentir o toque do Espírito Santo nessa noite dentro da sua vida. O convite é para você. Você que, quando fecha os olhos e pensa no nome de Jesus, se lembra que por mais que seja tão pecador, impuro e tão falho, você ama o amado da sua alma com todas as suas forças. Então é para você que ama Jesus. Para declarar comigo que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da nossa casa, da nossa vida. Que dele é o poder, a honra e a glória para sempre. Então vamos juntos. Quem nesse momento puder dobrar os joelhos, quem estiver sozinho agora, ou quem estiver ao lado de pessoas queridas, dobra os teus joelhos nesse momento. Quem sentir no coração, erga os teus braços agora, nesse exato momento,
e começa a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Começa a declarar que você e a sua casa servem ao Deus de Israel, ao Deus onipotente, onipresente, onisciente, ao Deus Todo-Poderoso. Comece agora a entrar na presença do Senhor Jesus, que está disponível para todos aqueles que buscarem por ela. O Pai ama todos da mesma maneira. Ele ama os teus filhos da mesma forma. O sangue vertido na cruz do Calvário, ele foi por causa de mim e foi por causa de você. Foi por todos nós. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. São os enfermos que precisam de cura. São os doentes que precisam de cura. Jesus é a cura. Qual que é a cura que você precisa? Qual que é o impossível que você precisa romper na sua vida? Qual que é o milagre que você precisa alcançar? Jesus Cristo é o Senhor. E eu vim te lembrar disso nessa noite. Pois eu e você, nós temos o péssimo hábito de deixar as nossas emoções tomarem conta do nosso ser, de deixar com que as circunstâncias dominem muitas vezes o nosso interior, nos façando assim esquecer quem Jesus é e o tamanho do poder dele. Pois Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E você não pode se cansar de buscar, pois ele reanima o ânimo daquele que está abatido, o vigor daquele que sente a falta de força interna. É ele que renova esse vigor, é o Espírito Santo. Então, para que buscar fora, filho, aquilo que você só pode encontrar dentro de mim? O Senhor está falando com muitos nessa noite. Para quê? Buscar do lado de fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Então, Jesus, é pelo teu nome que nós estamos presentes e reunidos nessa noite. Jesus, é pelo teu nome, pelo teu poder que estamos aqui. Queremos te louvar e te agradecer, pois nesse dia a tua graça nos permitiu viver e nos trouxe até aqui. Senhor Jesus, toma o domínio completo da nossa vida. Todas as áreas, Pai, que faltam ser tocadas pela Tua mão, que hoje, nesse dia sagrado, nesse sagrado dia, a Tua mão poderosa possa vir alcançar todas as áreas da nossa vida que estão sedentas pelo Teu toque. Jesus, nessa noite nós queremos sentir o Senhor tão perto de nós, que desejamos e ansiamos sentir o calor da Tua presença, o Teu respirar ao nosso lado. Jesus, nós ansiamos sentir o Senhor aqui do nosso lado. É isso que nós desejamos, Senhor. Com todos os nossos corações, desejamos sentir a Tua presença dentro de nós, habitando as nossas moradas. Vem, Pai, limpa a nossa morada. Limpa a nossa morada por completo e habite dentro de nós. Toma o governo e o domínio de absolutamente todas as coisas. Entra dentro de nós, Jesus, e transforma tudo. Transforma tudo, faz tudo novo, Pai. Troca as nossas vestes, assim como está escrito na Tua palavra. Pois a verdade que levamos em nossa vida é a Tua palavra, nada além da Tua palavra.
e estamos sedentos por aprender a Tua palavra. Estamos sedentos em aprender o que é aquilo que Te agrada, o jeito de viver que Te agrada. Senhor Jesus, derrama sobre nós hoje a sabedoria que nos faz viver de acordo com os Teus desejos sobre nós. Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que se o Senhor precisar nos quebrar para nos refazer inteiros, assim o Senhor fará. Então, Jesus, por mais que o medo tente dominar o nosso ser, por mais que o nosso ser anseie por viver milagres e prodígios, nós declaramos que nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. De modo que, se o que o Senhor tem para nós em muitos momentos é um tempo de preparo, queremos viver este preparo. Não queremos fugir do Teu preparo. Não queremos fugir do Teu processo. Jesus, Você sabe que a gente precisa que o Senhor segure na nossa mão para que a gente consiga caminhar pelos Teus caminhos. Você sabe que o Teu caminho é estreito, Pai, e que a nossa pequena humanidade, ela quer caminhar por caminhos largos e planos. Mas, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma anseiam caminhar pelos Teus caminhos estreitos. Então, Jesus, nos capacite a andar por tais caminhos. Nos capacite a caminhar pelos Teus caminhos estreitos, aqueles que nos levam diretamente ao Teu encontro, Jesus. São estes os caminhos que nós ansiamos viver na nossa vida. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? De que vale, Jesus, se ganharmos o mundo e perdemos a nossa vida? E perdemos o Senhor? O preço da unção. A unção é cara. O nível de unção que você tiver na sua vida vai depender do tamanho de busca que você exercer em direção ao Senhor, em direção à palavra. Se você quer carregar a unção de Deus, você precisa buscar pela unção. O preço da unção é caro. O preço da sabedoria é caro. Quando os nossos olhos estão fechados, é muito fácil viver a vida sem reconhecer as verdades que estão diante de nós. Quando os nossos olhos estão fechados, para a vida, nós podemos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, pois não vamos sentir incômodo em nosso interior. Pois aonde falta sabedoria e entendimento, nós vamos continuar vivendo da mesma maneira, dando os mesmos passos, caminhando na mesma direção, perseguindo os mesmos alvos. Mas quando os nossos olhos se abrem, quando nós passamos a enxergar a luz do Espírito Santo, quando nós passamos a buscar pelo Espírito Santo de Deus, as coisas passam a ficar mais difíceis. É por isso que a unção é cara. É por isso que o preço da unção é tão caro. A música tá legal agora, gente. Eu abaixei um pouquinho, vocês falaram que tava um pouco alta. Me respondam aqui nos comentários, por favor. Mas o preço da unção é caro em nossas vidas. Pois abrir os nossos olhos para aquilo que a vida inteira nós estávamos cegos. Quando Jesus aponta o caminho, quando o Senhor aponta o caminho que Ele tem para a nossa vida, quando nós somos capazes de enxergar esse caminho pela primeira vez, quando nós somos capazes de enxergar
pela primeira vez qual é a direção que Ele está mandando a gente ir, a gente vê que esse caminho Ele esteve o tempo todo na nossa frente. Ele esteve o tempo todo diante dos nossos olhos. E a nossa cegueira espiritual nos impedia de enxergar a direção do Senhor. Quando nossa mente está atribulada, quando nós estamos rodeados de ruídos, sejam internos e sejam externos, nós temos dificuldade de entender a direção do Senhor. A música tá boa pra vocês agora, gente? Me respondam aqui nos comentários. Quando a nossa mente ela tá tumultuada, quando o ambiente que a gente vive tá cheio de ruído, quando o nosso interior tá barulhento demais, a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente tem dificuldade de entender o direcionamento do Senhor. Mas é nesses momentos que o Senhor convida. São nesses momentos que o Senhor nos convida a ir por uma busca mais profunda. Se há dificuldade de ouvir a voz de Deus, se o barulho está grande demais ao nosso redor, é porque o Senhor nos pede para silenciar. É porque o Senhor pede para mim e para você, silencia os ruídos, filho. Tira os excessos. O que o Senhor quer dizer é: remove aquilo que não te acrescenta do seu dia a dia. Perceba o que está fazendo você gastar o seu tempo. Troca isso e começa a buscar por mim. Começa a buscar pela minha presença. Começa a buscar pela minha palavra. Se os barulhos estão altos demais em seu redor, se os pensamentos negativos, se os pensamentos que limitam, que adoecem, que machucam, estão dominando o seu interior, a única maneira de você vencer eles é se enchendo da minha palavra. Pois você só consegue trocar as mentiras da tua mente pelas minhas verdades. Veja só, existe um versículo bíblico, eu não me recordo bem qual é, eu vou pesquisar aqui para vocês. Para quem quiser anotar depois. Hebreus 4, versículo 12. E assim diz o Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Ela é viva.
Ela é viva, porque quando ela entra dentro de mim e de você, ela traz vida ao que estava morto. Ela é viva, porque quando ela entra dentro de mim e dentro de você, ela remove o ânimo abatido. Ela é viva, porque quando ela entra dentro de mim e dentro de você, ela nos permite ficar de pé em meio às batalhas. Ela é viva porque ela é aquela que convida a mim e a você a caminhar sobre as águas. É por isso que ela é viva. Porque a palavra é o próprio Jesus. Ela é viva porque quando ela entra dentro da minha mente e dentro da sua, ela é a única capaz de remover todos os pensamentos destrutivos, limitantes e errantes que existem dentro de mim e dentro de você, dentro do homem. Ela é viva porque somente ela entra dentro de nós e faz nova todas as coisas. Sabe por quê? Eu quero te lembrar que Cristo faz nova todas as coisas. E eu estou dizendo que é a palavra que entra dentro de mim, dentro de você, que faz nova todas as coisas. Que palavra é essa? Que palavra viva é essa? Como é o nome dessa palavra viva? Qual é o nome desta palavra que traz tanta vida? Qual é o nome desta palavra que é mais afiada que uma espada de 2 gumes? Qual é o nome dessa palavra que penetra o ponto de dividir alma e medula? Dividir alma e espírito, juntas e medula? Qual é o nome dessa palavra viva? Jesus é a palavra. E a nossa sede nessa vida, ela deve ser por se encher da palavra viva. Eu descubro quem Deus é quando eu conheço Jesus. Quando eu descubro quem Deus é o nome de Jesus que é revelado no meu interior. Quem me revela o nome de Jesus é o Espírito Santo, é o autor da graça. E no final, eu acabo descobrindo que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo, os 3 são um só. E que eles estavam juntos desde o princípio de tudo, desde o começo de toda a criação. Mas você quer conhecer Jesus de verdade? Então você vai ter que buscar por Ele. Você quer conhecer esse Jesus? Você vai ter que entrar dentro do secreto, dentro da porta do seu quarto, fechar essa porta, dobrar os seus joelhos e buscar por esse Jesus. Você quer conhecer quem é esse Jesus? Você quer conhecer quem é esse Jesus que você ouve falar que faz milagres, que ressuscita os mortos, que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem, os mortos reviverem? Você quer conhecer esse Jesus? Vai ter que buscar por Ele. Vai ter que buscar saber quem é Ele. Vai ter que sair desse lugar onde você só ouve falar quem Ele é e você em si não conhece Ele. Vai ter que sair desse lugar que você ouve que fulano e ciclano viveram um milagre, mas que você e a sua casa ainda não viveram. Você só ouve falar. Quando é que você vai viver? Quando é que você vai viver, filho? Levanta-te e anda. Hoje o Senhor diz para vocês, para muitos que estão vivos, mas que não se sentem mais assim. É Ele, o Senhor, que reanima o seu ser, fortalece e vivifica o teu espírito.
É Ele o Senhor teu Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o Senhor. E você precisa sair desse lugar onde você só ouve falar quem Jesus é. Está na hora de você dar o seu testemunho. Está na hora de você contar para aqueles ao redor de você o que Jesus fez na sua vida. Está na hora de você contar quem foi aquele que se manifestou dentro do seu quarto quando você fechou a porta e achou que estava ali sozinho. Chegou a hora de você contar os teus milagres. Chega de ouvir falar de um Jesus onde você só viu milagres na vida daqueles que estavam ao seu redor. Está na hora de você contar os teus milagres. Está na hora de você ter a revelação de quem Jesus é na sua vida. Lá no começo da minha caminhada cristã foi assim. Eu nasci em um lar onde eu ouvia dizer que Deus existia. Eu nasci em um lar onde eu sempre ouvi o nome de Jesus. Mas eu só fui conhecer Jesus de verdade quando eu, dentro do meu quarto, quis saber quem Ele era. E o que eu não sabia é que aquela menina que não sabia muita coisa, desde a primeira vez que ela entrou para dentro do quarto dela e ali ela dobrou os seus joelhos e buscou o Senhor, desde aquele momento, eu estava ativando o propósito de Deus na minha vida. Desde a primeira vez. O que eu quero te dizer é que desde o primeiro momento que você dobrou os teus joelhos e buscou Jesus, desde aquele momento Ele te ouviu. Desde aquele momento. Eu sempre busco enxergar dentro de mim mesma qual foi a minha trajetória com Jesus até aqui. Eu sempre busco lembrar tudo que eu já revivi com Ele. Pois a palavra nos instrui a relembrar daquilo que nos traz esperança. Nos momentos de abatimento, de tristeza, de confusão, nós devemos voltar os nossos olhos internamente para dentro de nós e relembrar aquilo que dá ânimo para o nosso ser. A palavra diz em Hebreus que nós devemos manter a nossa esperança intacta até o fim. O Senhor fala que a nossa esperança, ela é o combustível que nos faz viver os nossos milagres. Mas a esperança, o fruto da esperança, você só alcança esse fruto na oração. A oração é a base sólida. A oração é a pedra angular na nossa vida. É a oração. É ela que entrega para mim e para você todos os frutos que a gente precisa alcançar nas mãos de Jesus. É a oração. Sempre vai ser ela. E perceba que quando você dobra os teus joelhos e ali você busca entrar na presença do Senhor Jesus, independente do que você esteja vivendo em sua vida, independente de qual cenário você esteja ou de qual circunstância você esteja vivendo neste momento, independente do que você esteja passando, todas as vezes que você dobra os teus joelhos, você não se levanta da mesma maneira do que quando começou a orar. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer que você rompa com as barreiras do natural. E é a fé que faz isso. É a fé que te faz viver o extraordinário. Você tem que criar uma fé
Você tem que buscar construir uma fé que o mundo ache maluca. Você tem que criar uma fé que as pessoas olhem aquilo e não concordem. Porque na realidade, se você está buscando o Senhor e se o mundo está indo contra você, é porque você está no caminho certo. Agora, se você está buscando ao Senhor e o mundo está te aplaudindo demais, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Nós devemos buscar construir uma fé que o mundo reprove. O mundo quer dizer muita coisa sobre a sua vida. As pessoas querem dizer muitas coisas sobre você. As pessoas querem dizer muitas coisas. Mas você deve buscar saber o que Deus diz ao seu respeito. Quando você olha para as pessoas ao seu redor e você vê o que elas vivem, o mundo quer dizer para mim e para você que a gente vai viver a mesma coisa. O mundo quer dizer que, porque você vê essa quantidade absurda de casamentos que são destruídos, de famílias que são destruídas, o mundo quer dizer que é impossível construir uma família. Porque todo mundo se separa. Porque todos os casais, eles começam de um jeito e terminam de outro. O mundo quer dizer que o amor é superficial e raso. Mas o Senhor Jesus quer que você busque por um amor que está contido nele. E quando você busca pelo amor de Jesus, pelo amor que existe na presença de Jesus, quando você busca pelo amor do Senhor, Ele pega esse amor e Ele transborda em todas as áreas da sua vida. E quando Jesus Ele derrama o amor dele sobre nós, Ele derrama de uma maneira completa. Esse amor inunda sua casa, esse amor inunda sua família, esse amor inunda o seu trabalho, esse amor inunda o seu ministério. Esse amor inunda todas as coisas. O Senhor não faz nada pela metade. A obra que Ele tem para a sua vida é perfeita, é completa. Mas o mundo quer dizer constantemente para você que essa obra é impossível. Então veja que se o mundo está falando que é impossível, é porque é totalmente possível ao Deus do impossível. Então busque hoje pelo impossível que o Senhor tem para a sua vida. Busque hoje conhecer qual é esse impossível. Dobra os teus joelhos dentro do secreto, dentro do teu quarto, e procura ali conhecer qual que é a vontade do Senhor para você. Deixa que Ele te revele, deixa que Ele te mostre. Conhecer o centro da vontade, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida requer busca constante. Viver o centro da vontade de Deus requer busca constante. É uma busca diária estar na presença do Senhor. A condenação ela é imposta sobre nós em todo o tempo, seja na nossa própria mente, seja ao nosso redor, seja por ataques espirituais. A condenação ela tenta vir sobre nós, mas a palavra diz para mim e para você que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, todas as vezes que a condenação estiver sobre você,
certamente não é o Espírito Santo. Certamente não é o Espírito Santo. Gente, olha o Piuí aqui. Olha que fofinho. Todas as vezes que a condenação estiver sobre você, tentando te impedir de orar, toda vez que você tentar entrar na presença do Senhor, que você sentir que você precisa do toque do Espírito Santo e sente aquele peso sobre você, não é o Espírito Santo te pondo esse peso. Não é o Senhor Jesus te colocando essa condenação. Certamente é a sua mente ou os ataques espirituais. Dos dois é um. Ou os dois ao mesmo tempo, não interessa. Mas quando essa condenação está sobre nós, é aí que nós devemos orar mesmo. Quando você sente aquele fracasso, aquela fraqueza no seu corpo te impedindo de orar, é ali que você tem que orar. Às vezes há um cansaço físico sobre nós que quer nos impedir de dobrar os nossos joelhos e entrar na presença do Senhor Jesus. Um cansaço, uma exaustão física. Quando você pensa, eu não consigo orar, eu estou cansada, me faltam palavras. É nesse momento que você precisa ir contra os teus próprios impulsos humanos e ali derramar o seu coração na presença de Deus. Então, guarda uma coisa no seu coração. Todas as vezes que você se sentir enfraquecido para orar, é quando você precisa desesperadamente, mais do que nunca, orar. Não estou dizendo que você tem que esperar chegar nesse limite para entrar em oração. Não, a oração deve ser constante. Nós devemos aprender a fazer tudo na nossa vida com uma eterna oração. Oh, Jesus amado, que isso? Nós devemos aprender a trazer a oração para o nosso cotidiano. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente deve aprender a convidar o Senhor Jesus. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja onde você estuda, seja no cotidiano diário, nos ambientes que você entra, seja quando você está sozinha, onde ninguém mais te vê. A gente precisa aprender a ter comunhão com Jesus. E a gente só tem comunhão com Jesus quando a gente busca estar na presença dele. Mas o que é buscar estar na presença? Não é só quando você vai na casa do Pai. É quando você dentro do seu interior fala assim, Jesus, vem ficar comigo. É quando você deita na sua cama para dormir e você fala, Espírito Santo, deita comigo. Deita aqui comigo nessa noite. Me cobre com teu manto sagrado, Jesus. É quando você entra para dentro do seu trabalho, na porta do seu trabalho, e você convida o Espírito Santo a passar na sua frente. É quando você toma o seu banho e convida para que ele esteja ali. É o tempo todo. É quando você lembra de chamar por Jesus o tempo todo. Cada movimento que você fizer em direção a buscar pela presença do Senhor, mais e mais você vai conhecer quem Jesus é. Fico muito feliz, Laila, que o e-book esteja te ajudando. Glórias a Jesus. A vida de oração é o que nos aproxima do Senhor. É a vida de oração que revela pra gente quem Jesus é. Então, não deixe de buscar. Não deixe de buscar a presença de Jesus.
Ele está no meio de nós. E todas as vezes que chamarmos por Ele, nós vamos sentir o teu toque. Ele vai estar presente. E mesmo nos momentos onde a gente não sinta, não ouça, não compreenda, não entenda, Jesus ali está. Jesus ali está. Mais cedo eu postei um Reels para vocês. E uma das palavras que direcionou a palavra que eu deixei lá para vocês foi do livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E assim diz o Senhor, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Veja que não é a nossa capacidade que nos leva para perto de Jesus. É o Espírito Santo dentro de nós. Tudo que nós alcançamos na nossa vida é por meio da graça, é por meio do Espírito Santo de Deus. É por isso que a palavra diz, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Porque é o Espírito que é o autor da graça de tudo. É o Espírito do Senhor, todas as manhãs, que renova a vida em mim e em você. Que nos devolve o fôlego de vida. É o Espírito Santo. Quando nós enfim percebemos que é o Espírito do Senhor que nos coloca de pé e que tudo que precisamos na nossa vida é do Espírito dele e que não podemos viver longe do Espírito dele, que não há vida longe dele. Quando nós compreendemos que é o Espírito Santo que é o nosso fôlego de vida, é ali que nós começamos a nos ancorar verdadeiramente na força de Deus e passamos a abandonar a nossa própria força. E é libertador quando você entende que você não precisa da sua força para viver. Porque o homem constantemente ele tem medo da sua força falhar, dele não aguentar, dele enfraquecer, dele cair, dos teus pés resvalarem. Constantemente o homem tem medo disso. Mas quando o homem se lembra que a sua força vem do Senhor dos Exércitos, quando o homem se lembra que a sua força verdadeira vem através do Espírito de Deus, quando o homem relembra que ele só está de pé porque o Espírito de Deus vivifica ele e põe ele de pé, é onde ele sente verdadeiramente o que é ser livre. Livre porque eu parei de me ancorar na minha própria força para me ancorar na força de Deus. E quando eu estou ancorada na força de Deus, como é que essa força pode se esgotar? Quando eu sei quem o Senhor é, quando eu sei o tamanho do poder dele, quando eu sei que o nome de Jesus está acima de todo nome. É sobre isso. É sobre lutar para se lembrar todos os dias de quem Jesus é e do tamanho do seu poder. E que não é impossível para Ele. Eu disse para vocês que na minha caminhada cristã, eu me lembro perfeitamente do momento que eu entrei dentro do meu quarto e comecei a buscar por Jesus. Eu tinha quase nenhum entendimento da palavra. Eu tinha aberto a Bíblia para ler raríssimas vezes na minha vida naquele tempo. Mas só bastou uma coisa para que eu me direcionasse a Jesus, para que eu buscasse Jesus. Há algo dentro de mim que me salvou, que foi saber que para Deus nada é impossível. Então, por saber que para Deus nada é impossível, eu me direcionei e me lancei a buscar quem é esse Deus impossível. Eu quero conhecê-lo. Vocês estão falando aqui nos comentários que eu posso beber água. Eu já estou 10 minutos com a garrafa aberta.
Tenho uma grande dificuldade quando eu tô falando de beber água. Se eu não ficar com essa garrafa do meu lado, gente, eu não bebo água. Eu tenho que ficar pra eu ficar bebendo água o tempo todo. E eu vou deixar, Rani, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Essa live aqui de agora, o nosso encontro com Jesus de hoje. Eu vou deixar salva lá no meu canal. Então depois você pode assistir de novo e pode enviar também para aqueles que você ama. Seja um canal de bênçãos na vida dos seus. Amém? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Nós vivemos um encontro com Jesus abençoado. Que legal, Alisson. Tem pouco tempo que eu passei a deixar os nossos encontros com Jesus lá no YouTube. Vocês sempre me pediam para deixar salvo. E eu passei a deixar lá. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui no nome de Jesus. Pelo nome dele. Não dá vontade nem de fechar a live. É sempre assim. Obrigada, Nathalie. Obrigada pelo carinho. Jesus te abençoe infinitamente. Deus abençoe a sua vida infinitamente, Ale. Que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sua família. Amém, Raniel. Muito obrigada. Eu estou me recuperando dia após dia da fratura no tornozelo. É uma recuperação lenta. Mas é o Senhor me ensinando sobre o tempo dele. Todos os processos que nós entramos na nossa vida, nós devemos olhar para ele de uma maneira que reflita em nosso interior o que é que o Senhor quer me ensinar com isso. Por que o Senhor permite que eu estou... Se o Senhor está permitindo que eu esteja vivendo isso, o que Ele quer me ensinar com isso? O Senhor está nos ensinando e nos lapidando o tempo inteiro. Sim, Diana, eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo, gente. Não é que eu caí. Eu pulei de cima dele. Mas eu pulei porque a rédea dele quebrou comigo. E ele começou a galopar, descendo o morro. E eu fiquei desesperada na hora, eu pulei lá de cima. Que quebrou aqui, eu fiquei desesperada na hora. Eu vou pular daqui, que é melhor pular daqui do que eu voar daqui de cima. Tô rindo agora, mas doeu, viu? Nossa Senhora. Fico muito feliz, Ellen. Que bom que você gosta de estar aqui. Nosso encontro com Jesus é um lugar seguro onde nós entramos na presença do Senhor. Sim, Cleice, você tá sempre aqui. Deus te abençoe muito, viu, querido? Sempre vejo você aqui presente. Obrigada, Laila. Mas, gente, eu tô melhorando. Já faz um pouquinho mais de 1 mês e meio que eu fraturei o tornozelo. E dia após dia, eu caminho na presença do Senhor para minha recuperação total. Inclusive, eu nem tô podendo fazer os meus atendimentos aqui, como cirurgião dentista, mas assim que eu voltar a andar, eu vou voltar a abrir a agenda para vocês. Estou com saudade também de fazer os meus atendimentos. Amém? Verdade, Lu. O Senhor cuida dos seus. Em nome de Jesus, Dan. Logo, se Deus quiser, tá tudo 100% curadinho, sarado. Já já eu tô andando de cavalo de novo.
É triste, né, Ângela, quando a gente quebra alguma coisa. Dói pra caramba, né? Mas o Senhor, Ele, desde o momento que eu caí, que eu fraturei, que quando eu caí eu vi meu tornozelo quebrar. Desde aquele momento eu senti um trabalhar muito grande de Deus dentro de mim. Eu só conseguia lembrar no meu interior da palavra de 2 Coríntios 12:9. Pois a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pois a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo cresça em mim. Essa é a palavra de 2 Coríntios 12:9. E no momento que eu caí, eu era impulsionada pelo Espírito Santo a lembrar desta palavra. E eu me agarrei nesta palavra com todas as forças que eu tinha. E eu sabia que aquele momento onde a minha fraqueza era absurda, onde eu não conseguia me levantar, onde eu caí ali. Quando eu caí, eu estava sozinha, mas eu não me senti sozinha. Ali naquele momento, eu sabia, naquele momento de fraqueza, eu sabia que o Espírito Santo estava lapidando o meu interior de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito poderosa, de uma maneira em que na minha própria força eu não conseguiria passar por aquela transformação, mas que naquele momento de maior fraqueza era o momento onde eu estava passando por uma transformação muito poderosa pelas mãos do Espírito Santo. Então entende, aos olhos humanos, eu caí ali, eu estava fraca ali, frágil, debilitada e com muita dor. Mas a palavra me diz o contrário. A palavra me diz que dentro da minha fraqueza é onde o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então, dentro daquela dor agonizante, eu sabia que o poder de Jesus estava crescendo dentro de mim de um jeito muito sobrenatural. A circunstância estava dizendo uma coisa, mas a palavra estava dizendo outra. Entende? Eu escolhi a palavra. Eu escolhi me ancorar na verdade da palavra. A circunstância estava dizendo que aquela situação definitivamente estava sendo péssima para a minha vida. Mas a palavra de Deus é outra. A palavra de Deus estava me dizendo que era um momento onde a força de Cristo estava crescendo dentro de mim. Então, glórias a Jesus. Devemos nos gloriar nas nossas fraquezas, assim como diz a palavra, para que o poder de Cristo cresça em nós. Todas essas fraquezas que você encontra hoje na sua vida, se você buscar o Senhor, Ele vai trabalhar em cada uma dessas fraquezas. E é através dessas fraquezas que Ele vai lapidar o seu ser, que Ele vai transformar quem você é, que Ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida. É através dessas rachaduras que existem em você que a luz do Senhor entra e transforma tudo. Amém? Então permita que o Senhor entre com a tua luz em cada lugar que está quebrado dentro de você, em cada rachadura que existe no seu vaso. Permita que Ele entre com a sua luz e faça nova todas as coisas. Amém? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Que o Senhor Jesus esteja com todos durante essa semana. Que seja uma semana de bênçãos. Que o Espírito Santo possa atuar poderosamente na vida de cada um de vocês. Instruir vocês sobre todos os passos que Jesus quer que vocês deem ao longo dessa semana, ao longo da vida de vocês. No nome de Jesus, vai ser uma semana de muitas e muitas bênçãos. Amém. Kalina, eu tô lendo agora o seu comentário.
Ai, que lindo. A Thalina tá dizendo que no mesmo dia que eu caí do cavalo, ela fraturou. Deixa eu tentar aqui, porque vocês estão mandando comentário, eu não tô conseguindo. Ela fissurou a coluna dela. E ela achou isso muita coincidência e ela resolveu fazer o meu devocional. E depois do meu devocional, ela pôde entender muita coisa. Amém. Glórias a Jesus. Nada nunca é em vão, né, gente? Nós permitimos, é a nossa permissão, que nós devemos permitir. Nós podemos escolher como nós vamos reagir diante dos acontecimentos, dos desafios que a gente passa a se deparar na nossa vida. Nós podemos escolher a nossa reação. Nós podemos murmurar em meio aos nossos fracassos, ou nós podemos lutar em meio a eles, né? E a Thalina escolheu vencer os seus fracassos. Vença os seus fracassos é o nome do devocional que eu escrevi para vocês, gente. Um devocional para vocês viverem 21 dias no secreto com o Espírito Santo. É um propósito muito abençoado. Quem sentir no coração de fazer esse propósito, é só vocês fecharem aqui a live, que o link tá lá no meu perfil. Vençam, lutem e perseverem a vencer todos os fracassos de vocês. Pois quando nós olhamos para os nossos fracassos através de uma visão espiritual, nós percebemos que por trás deles existem grandes milagres da parte do Senhor. O Senhor trabalha em cada fracasso nosso e Ele usa cada fracasso para lapidar o nosso ser e transformar o nosso espírito. Amém? Agora eu vou ir de verdade, que não estou conseguindo sair. A gente, fiquem com Deus. Vamos ver se nessa semana a gente consegue ter mais um encontro com Jesus. Eu falo aqui nos stories com vocês. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Durmam com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.